de Suarez, l'enchaînement de Neymar. Oh, il est magnifique. Felipe Coutinho, bravissimo. Varejão, that is nifty. Gabriel Jesus. Brasil afora. E hoje o nosso convidado do quadro Brasil Afora, da Rádio Band News FM, que fala muito sobre os jogadores que atuam no exterior, não só a perspectiva do futebol, mas também o que eles acham do turismo, da gastronomia, como tem passado a pandemia do coronavírus com a família. E eu vou conversar com um velho conhecido, porque ele já deu entrevista para a Rádio Band News FM, que é o Douglas Bacelar. Douglas, um prazer conversar com você, passagens por clubes importantíssimos, Vasco, São Paulo, Chapecoense, começou no Juventude. Obrigada, viu, pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Já quero que você comece se apresentando, dizendo em que parte do mundo você está nesse momento e o time que você joga também. Olá, Juliana, prazer estar conversando com você, com todos da Band News FM. E hoje eu estou no Dnipro 1, da Ucrânia, minha segunda passagem pela Ucrânia, pelo velho continente, e estou muito feliz em retornar. Legal, essa sua apresentação fiz de propósito, porque eu sei que você tem já uma identificação muito grande com a Ucrânia. Vou perguntar se você domina o idioma, como é que estão as coisas aí na sua casa, mas vamos começar do começo, né? Vamos voltar ali para 2012, você estava no Vasco, me corrija, tá? Se eu passar alguma informação errada de ano, porque você é muito requisitado, rodado, então eu vou atualizar mais ou menos uma linha do tempo para o pessoal que está nos acompanhando entender mais ou menos. Então, você estava no Vasco em 2012 e aí já surgiu a oportunidade de você jogar nesse mesmo clube, né, na Ucrânia. Eu queria que você falasse, assim, foi a tua experiência internacional a primeira na carreira, né, acredito que foi, e como que foi tomar essa decisão de sair de um lugar onde você já estava acostumado, Brasil, em casa, Vasco, um time grande, gigante, uma história encantadora, e aí, vou pisar lá na Ucrânia, o que me espera praticamente numa vida nova, uma rotina nova, como que foi essa primeira transição para o futebol do exterior saindo do Vasco? Então, Juliana, foi uma decisão bem difícil a ser tomada, porque eu estava realizando um sonho de criança de estar jogando num grande clube do nosso futebol, vestir uma camisa de tradição, que era a equipe do Vasco da Gama, equipe inclusive de coração do meu pai, realizando um sonho dele de me ver jogando pela equipe que ele sempre torceu. E quando eu recebi a proposta de vir jogar na Ucrânia, primeiro aquele susto, né? Uma oportunidade de estar jogando na Europa. A equipe aqui já com frequência já estava jogando competições internacionais, então, claro, isso também chama a atenção. E, assim, não foi uma decisão fácil de ser tomada, uma decisão ali que eu tive que conversar muito. Eu era jovem na época, conversar com meus pais. Quantos anos, mais ou menos? E eu, na época, 2012, estava com 21 para 22 anos. Nossa, muito novo mesmo. Exatamente. Então, eu teve que ter muita conversa, mas também eu acredito que era uma grande oportunidade profissional e que eu deveria aproveitar essa chance que Deus estava me colocando. E acredito que tomei a decisão certa. Eu também acho, né? Vocês foram finalistas da Liga da Europa em 2014, né? 2015, naquela temporada. E o que te acrescentou essa experiência no futebol do exterior? Apesar do jogo ser outro, né? Mas, assim, te deixou mais maduro para encarar novos desafios? Acrescentou muito para sua técnica? O que você pode dizer para a gente que ajudou, assim, no geral? Sem dúvida, acrescentou muito, não só profissionalmente, mas a vida fora de campo, essa oportunidade de estar vivendo num outro país, numa nova cultura. É claro que eu aprendi muito também questões táticas que muitas vezes não são trabalhadas no Brasil, porque nós somos um país rico em jogadores, em atletas de um nível técnico muito alto. E algumas questões táticas, às vezes, por nós temos muita qualidade, né? Temos
matéria-prima em abundância no nosso país, às vezes nós acreditamos que somente com talento é resolvido. E já na Europa é totalmente diferente. Então, eles prezam muito pela parte tática. Então, foi um grande aprendizado que eu tive. E fora a vida fora de campo também, né? Ter contato com uma nova língua, uma nova cultura. Então, é uma experiência riquíssima para mim. E cada dia eu tento aproveitar e desfrutar de tudo que a bola me proporciona. Claro, legal. E aí depois você ficou quanto tempo na Ucrânia? Só repetindo para eu continuar minha linha do tempo aqui. A minha primeira passagem foram 3 anos e meio. 2013 a 2016, então, né? Exatamente. Aí isso. Você volta para o Brasil e aí vai para o São Paulo, é isso? São Paulo, isso. E aí lá um ano e pouco, né? Fiquei um ano e pouco no São Paulo. Só que infelizmente eu joguei pouco no São Paulo, né? Então não. Uma temporada também é muito pouco, né? Tipo, por mais que um ano seja um tempo considerável, mas ainda não dá para criar raízes e tal. E aí de São Paulo você vai direto para a Chape? Para a Chape. Primeiro eu fui emprestado, né? Para a Chapecoense. E depois o meu contrato se encerrou com São Paulo e eu renovei para ficar na em definitivo. Depois, mas você não chegou a voltar para o São Paulo depois do empréstimo, né? Você ficou direto? Não voltei, já fiquei na Chape direto. Porque foi no começo de 2017 quando você começou a participar da reconstrução depois do acidente aéreo, certo? Isso mesmo. E como que foi essa, assim, vale a gente lembrar para o pessoal que você chegou a ser capitão da Chape, né? Eu acho curioso as histórias do futebol, porque você fez seu último jogo, que foi super emblemático, né? Os 100 jogos com a camisa, mas foi justamente contra o Vasco, que também tem uma parte da sua história, né? E eu queria que você fizesse um comentário rápido de como que foi chegar na Chapecoense com aquela situação ainda pesada, né? Todo mundo muito comovido com a situação do clube. E até a saída, né? Que você comentou com a torcida, não conseguimos permanecer na elite do futebol. Mas você saiu como um dos jogadores mais valorizados, muito identificado. Então, foi especial, de certa forma, essa passagem na sua carreira, né? Antes da gente chegar até onde você está hoje, eu queria falar um pouquinho da Chape. Sim, a Chape vai ficar marcado na minha vida. Uma experiência que eu tive, por onde eu passei, jamais eu vivi, sabe? Foi um misto de emoções. Primeiro a chegada, fazer parte do grupo que nós comentamos, né? Fazer parte da reconstrução do clube, porque o clube praticamente teve que se iniciar do zero, né? Por causa das perdas, infelizmente, que tiveram. Então, foi bem difícil. Muitos jogadores até, eu acredito que receberam convite de ir para a Chapecoense para realmente estarem ajudando. Eu acredito que muitos acabaram negando. E quando me procuraram, estava no momento também que eu precisava dessa experiência também, né? De poder voltar a jogar, poder estar ajudando o clube. E foi marcante, apesar no ano que eu saí, a equipe acabou sendo rebaixada, mas a Chapecoense ficou marcada na minha vida, na vida da minha família, porque foi um misto de emoções que eu vivi ali dentro. E então eu sempre vou relembrar com muito carinho, e a Chape sempre vai ter um torcedor, sem dúvidas, aí, que eu vou estar acompanhando ele sempre. Que bacana. E aí aconteceu algo inusitado, porque você sai justo no fim de 2019, começo de 2020, que a gente começa um mundo pandêmico, né? E aí tinha aquela questão da proposta do clube russo, que você ficou um tempo, inclusive, de quarentena em Santa Catarina, né? Me corrija se eu estiver errada. Isso. Mas como que foi ficar esse período nessa indecisão de não ter dado certo, ao mesmo tempo você teve que se virar para treinar, como todo atleta? O que você achou desse começo que foi turbulento, que a gente não sabia exatamente o que a gente estava vivendo até então, né? Pois foi uma loucura esse período aí. Passei por um período mesmo, né, de incertezas, algo que eu nunca passei durante da minha carreira, ficar desempregado desde que eu comecei minha carreira profissional.
eu jamais havia passado por isso, ficar sem nenhum clube. Então, até isso foi novidade para mim, tá ali aguardando, mesmo sem saber o que poderia acontecer, tentar conciliar, porque eu sou um atleta, eu preciso estar em atividade, preciso estar treinando, e muitos locais fechados, sem poder... o mínimo que eu podia fazer em casa, eu estava tentando fazer, com auxílio de amigos meus, treinadores, chamadas de vídeo, eles tentando me auxiliar, e sempre na torcida, na expectativa que a situação, primeiro no mundo, melhorasse, né? Porque é algo muito novo que nós estamos aprendendo a lidar com isso, e também de aguardar uma nova oportunidade, um novo clube. Então foi um período muito difícil que, felizmente, tive o apoio ali, tá próximo da minha família. Eu até falo com as pessoas, teve o lado bom e o lado ruim de toda essa situação. Eu jamais havia passado tanto tempo assim ao lado da minha família, então eu tento puxar, ver também o lado bom, né? Poder ter mais tempo com a minha filha pequena ainda. Quantos anos ela tem? Ela tem 4 anos, vai fazer 5 em Ela nasceu outubro. em Chapecó ou não? Eu sou meio ruim de matemática. Em São Paulo. Foi no período que você estava em São Paulo. Legal. Não, desculpa, na verdade eu estava no São Paulo, ela nasceu em Santa Catarina, que nós residimos em Santa Catarina, mas eu estava no São Paulo. Então foi ruim profissionalmente, porque eu estava desempregado, mas por um outro lado foi um período que eu pude aproveitar mais, estar mais presente com ela e com a minha esposa também. Ah, legal. E aí vocês moram atualmente os 3 hoje na Ucrânia? Isso, hoje estamos eu, minha esposa, minha filha e o meu cunhado também está aqui bacana, com nós também. Que legal. Passando um período com nós. Ah, legal. Bom, passamos então, era Chape, chegamos na período pandêmico e agora é na Ucrânia. Pergunto de novo, quando você teve que tomar aquela decisão de sair daqui para ir para o exterior, claro que você já tinha tido essa vivência, eu imagino que o fator de você já ter vivido 3 anos por aí também ajudou, era um lugar que você já chegava e sabia onde é que você ia comprar o pão, por exemplo, né? Não era um território tão desconhecido assim, né? Como que foi tomar de novo essa decisão de ir para a Ucrânia? Foi fácil, foi difícil? Foi diferente também porque era no meio da pandemia, né? Como que foi esse processo de não ter dado certo na Rússia, pandemia, e aí vai para a Ucrânia? Bom, dessa vez foi bem mais fácil a tomada de decisão, porque eu já sabia o que eu iria encontrar, um país que eu já tive a oportunidade de viver, de morar, já consigo dominar um pouquinho mais a língua também, que facilita a minha primeira passagem. Então, foi um choque que eu cheguei aqui, mudança de clima, sair do verão carioca para o inverno ucraniano, sair 35, 36 graus para menos 15, menos 20. A língua também, não conseguia, só me comunicava com o tradutor do meu time e com os brasileiros que jogavam comigo. Então, agora nessa segunda passagem foi muito mais fácil, porque eu já conhecia os caminhos, então a decisão foi bem mais fácil de ser tomada. E aí você encontrou com velhos conhecidos, assim, do tipo, você lembrava como se locomover por aí, os lugares que você costumava frequentar, até funcionário mesmo do clube, você chegou meio que se sentindo em casa mesmo, não teve muito dificuldade, assim, de se adaptar em relação ao que você falou da primeira, que foi muito chocante o inverno, né, por exemplo. Não, foi muito mais fácil, porque eu já conhecia a cidade. No clube também, a maioria dos funcionários da minha primeira passagem ainda permanecem aqui. Alguns jogadores que eu joguei, que antes estavam na base, agora jogam no profissional. Então, hoje eu sou, apesar de estar com 31 anos, eu sou o atleta mais velho do time. Nós temos um time bem jovem. Então, isso foi muito fácil a minha chegada novamente aqui na Ucrânia. Que legal. E tem outro brasileiro com você aí no elenco ou não? Só no futebol ucraniano?
Nós estamos tem eu e mais 3 brasileiros aqui. Caramba, é bastante. Tem mais um é naturalizado francês, mas é brasileiro. Mas é brasileiro. Tá sempre Tá em casa. com o nosso grupo, exatamente. Legal. Sabe o que eu ia te perguntar? Eu conversei recentemente com o seu parceiro de Chape, o Lourenço Rodrigues, tá no Gil Vicente de Portugal, e lá são 11 brasileiros, então é praticamente assim um domínio completo, tá em casa, né? Além de lá já falar português, ainda que o português é diferente, né? E outra coisa que o Lourenço falou, não sei se você vai se identificar, ele falou assim, Juliana, aqui o pessoal dá muito valor para os treinos e para a postura que você tem fora dos gramados. Ele falou, não adianta você chegar e arrebentar no jogo, marcar gol, mas se você não é uma boa pessoa, se você não tem uma conduta legal, você se identifica com isso? Na Ucrânia o pessoal fica de olho mesmo, assim, na sua conduta, pega no pé mesmo? Você se identifica de alguma forma com esse relato que ele me deu na semana passada? Muito, muito, muito. Eles prezam muito, principalmente para as questões fora de campo. É claro que dentro de campo é fundamental você ir bem, trabalhar, jogar bem, mas o extracampo também eles prezam muito por isso. Inclusive, quando eles estão interessados em algum jogador, principalmente brasileiro, eles vêm perguntar para nós se nós conhecemos, se nós sabemos como é a vida deles fora de campo. Eles já prezam muito por isso, até na hora da contratação. Eles já procuram informações para saber, porque realmente faz diferença. Eu não tenho dúvidas disso. E um relato também que é muito comum quando eu faço essas entrevistas do quadro, Douglas, que o pessoal fala muito que os clubes, eles tentam ao máximo fazer com que a sua preocupação seja jogar futebol. Então, eu queria até saber um pouco dessa parte que o clube auxilia. Então, de repente, assistência para a família, ajudar com um tradutor. Todos os jogadores sempre falam, eles deixam a gente super à vontade para só jogar futebol, né? Não ficar se preocupando, ai meu Deus, eu tenho que arrumar o carro, onde é que eu levo? Então sempre tem uma pessoa acompanhando, prestando algum tipo de assistência. Isso também acontece com você aí? Acontece. Eles tentam deixar o jogador realmente o mais tranquilo possível, porque eles entendem que é difícil você estar fora do seu país, então eles tentam facilitar o nosso dia a dia para, claro, nós nos preocuparmos somente em jogar futebol. Então, as questões do dia a dia, o que eles podem nos ajudar, nos auxiliar, eles tentam colocar uma pessoa ali para tentar ajudar mesmo, né? E nós focamos somente no futebol. Ah, que legal. E outra coisa que eu fico me perguntando é se quando você chega numa certa fase da sua carreira, por exemplo, você já tem mais de 300 jogos, mais de 10 anos no futebol, foi capitão de uma equipe de primeira divisão, e aí você teve uma filha, né? Você estava até me contando, minha filha tem 5 anos. Vocês começam a pesar, quando você é jovem, eu acho que tem menos aspectos que você tem que pensar na hora de mudar de clube, mudar de país. Quando você já começa a estruturar a sua família, claro que opinião de esposa conta, pensando na educação da sua filha, o quanto isso também, tô supondo isso, Douglas, pode ser que você fale, não, Ju, não é muito assim, mas o quanto isso te motivou também a buscar uma vida num país desenvolvido, mais organizado, isso também pesa na hora de você decidir, Douglas? Pesa e muito, principalmente no meu caso, que eu priorizo muito a minha família, o bem-estar delas, né, que estão sempre comigo. E são as pessoas que infelizmente acabam sofrendo mais com essas nossas mudanças. Então, é claro que as minhas decisões, as minhas tomadas de decisões para quando eu vou acertar por um clube, pesa muito o lado familiar, porque eu tenho que pensar também no bem-estar da minha família, que vai estar me acompanhando. Para nós jogadores é muito fácil, nós viajarmos o mundo todo, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo aquilo que nós gostamos, estamos sendo remunerados por isso, mas para a família é muito difícil mesmo, porque
muitas vezes a gente não consegue estabelecer raízes porque acaba trocando de país, de cidade, as amizades também acabam sempre trocando. E nós estamos ali trabalhando, estamos ali no dia a dia e a família está em casa, né? Então, para fazer amizade, estudar também língua, é muito difícil para elas, entendeu? Então, eu tenho que, infelizmente ou felizmente, né? Eu tenho que pesar e estar sempre procurando o bem-estar delas também. Então, as decisões que eu tomo, eu procuro tomar sempre junto com a minha família, porque é uma decisão que interfere em todos, né? Então, eu não posso pensar somente em mim, porque eu não sou sozinho. Que legal, nossa, muito legal. Mas tem a parte boa também, vamos para a parte boa. Quero saber o que você mais gosta daí. Assim, eu sei que alguns aspectos acabam sendo os mesmos, por exemplo, a própria educação, né, de uma criança, a segurança, a competitividade do futebol. Eu queria que você fizesse um balanço, assim, do que você mais gosta. Você falar, nossa, eu estou no lugar certo, era aqui que eu queria estar mesmo, né? O que a Ucrânia tem, assim, de tão especial? A tranquilidade. Apesar de alguns conflitos ali com a Rússia, que ainda permanece, né? Iniciou justamente no período que eu ainda estava aqui, né? Em 2014, foi quando começou ali os problemas ali com os separatistas, mas a vida aqui na Ucrânia, fora esse problema dos conflitos, é muito tranquila. Assim, você ter a tranquilidade de você poder sair na rua, poder caminhar com a sua família, saber que não vai te acontecer nada, você não andar com medo. Então, isso que é o lado bom aqui, para mim, da Ucrânia. É você viver tranquilo, não ter medo. Infelizmente, em alguns lugares do nosso país, a gente sempre tem aquele receio, em certos horários, evitar estar em algumas localidades, e aqui não, aqui é muito tranquilo. Nossa, que legal. E o que eu ia te perguntar, como é que está a situação da pandemia aí? Como é que vocês estão lidando? Dá para sair e fazer alguma coisa? Tem torcida ou não no estádio? Como que você está vivendo esse período com a sua família também? Então, hoje a situação aqui na Ucrânia está muito melhor do que no Brasil. Assim, em Dnipro, a cidade onde que eu moro, todo mundo trabalhando normalmente, claro, com os devidos cuidados, né? E isso que a vacinação ainda aqui está bem devagar, mas a vida aqui está muito tranquila em relação à pandemia. Tem muitos casos, sim, tem, mas tudo continua aberto, todas as pessoas trabalhando, e é isso, é tomar os devidos cuidados. Estamos aguardando também pela vacinação aqui também, que eu acho que já iniciou, mas ainda está um processo um pouco mais devagar, acho que está até mais demorado do que no Brasil. É claro que a proporção de população é totalmente diferente, mas ainda aqui, nessa questão de vacinação, ainda está devagar. Mas a situação ainda é tranquila aqui, inclusive já tem algumas cidades que já está podendo ter público no estádio. Aqui em Dnipro ainda não liberou, mas já tem alguns jogos que está tendo público por aqui. Ah, legal. E eu queria te perguntar se o clube tomou alguma precaução com vocês em relação à pandemia, alguma orientação, de quanto tempo você faz os testes, como que é essa vida pandêmica também dentro do seu clube? Então, aqui no nosso clube, a cada 10 dias, eu acredito, todos os jogadores e funcionários são testados. Isso, eu acredito também que em todos os clubes aqui na Ucrânia isso acontece. Tem essa testagem regular de todos os atletas e funcionários. E os cuidados, acho que é os cuidados que nos foi passado, como de todas as pessoas também, né? Tá sempre lavando as mãos, tá evitando aglomerações, e basicamente foi isso.
E quais palavras ou frases assim que você mais fala em ucraniano? Como que é o seu ucraniano? Você consegue se comunicar bem? O tradutor ainda ajuda muito? Tem alguma frase que é meio de lei, assim, que você fala o tempo todo? Então, aqui tem até uma pequena curiosidade, porque quando eu cheguei, a minha primeira passagem aqui na Ucrânia, a, as pessoas aqui de Dnipro e os jogadores do meu clube, eles falam e falavam mais russo do que ucraniano. E para ser bem sincero, em ucraniano eu sei 2 ou 3 palavras só. Eu acabei aprendendo mais o russo, porque aqui ainda é muito dividido. As pessoas sabem falar russo, algumas preferem falar russo, outras, quem é mais nacionalista, tradicional, prefere falar ucraniano. Ainda é muito dividido, mas em Dnipro eu acredito que a maioria ainda fala mais o russo do que o ucraniano, então acabei aprendendo mais o russo. Então, sei falar o que eu costumo falar no clube é bom dia, tudo bem. Eu acho que é as palavras que eu uso mais. Pergunto como as pessoas estão também. Ah, fala pra E gente como geralmente que eu. fala tudo isso em russo. Então, olá, privet. Privet, bom dia, dobre ultra. Como você está, Kaki de lá? E sempre eu respondo Harashó, que é bom, tá tudo bem, é o Harashó. Tudo bom, tudo bem. Geralmente é Caramba! isso aí, é o básico aí que nós acabamos aprendendo primeiro isso aí. Ah, tá certo. E conta pra mim, como é que é o futebol na Ucrânia? Como é que tá a questão do campeonato, da temporada? Está acabando? Quem que tá liderando? Como é que seu time tá no campeonato? Quais são as principais características do futebol da Ucrânia, né? Já que a gente falou que é tão diferente do brasileiro, que às vezes vale mais o talento do que a técnica, né? Conta aí pra gente como que é o futebol ucraniano, para quem não conhece. Então, hoje o campeonato ucraniano, há 2 rodadas atrás, já teve o campeão, que foi o Dinamo de Kiev, um clube totalmente tradicional. Faltam mais 2 rodadas para acabar o campeonato aqui, então o campeonato está praticamente já definido, com o Dinamo de Kiev em primeiro lugar, o Shakhtar Donetsk, que é super conhecido por nós brasileiros, pela quantidade de jogadores brasileiros que jogam aí, está em segundo lugar. Esse ano aí eles foram um pouquinho abaixo do que eles costumam ser, então vai acabar em segundo lugar. E a minha equipe ali acabou ficando no meio da tabela, vai ficar no meio da tabela. Nós hoje estamos em 8º lugar. A pretensão do clube era de conseguir uma vaga para a Liga Europa, mas o nosso primeiro turno nós fomos muito mal. Então, o segundo turno nosso está sendo excelente, mas não deu tempo de se recuperar para conseguir uma vaga para a Liga Europa. E o futebol ucraniano é um futebol de muita força, de muito contato físico, de muita velocidade. E claro, eles amam brasileiros porque a nossa técnica é totalmente diferente da técnica deles. E eles sabem disso, e é por isso que eles procuram tanto jogadores brasileiros para dar esse toque de qualidade que nós brasileiros temos. Mas basicamente é isso, é um futebol de muita força. Os jogadores aqui gostam desse contato físico aí, então basicamente é isso. Então o treino acaba sendo mais pesado, né? Consequentemente, Sem físico, dúvida, né? sem dúvida, sem dúvida. A parte física aqui conta muito. Ai, caramba, a gente já está na nossa reta final, mas eu queria que você falasse um pouquinho da questão de turismo, assim, você falou, tá um pouco aberto, dá para a gente fazer algumas coisas, mas o que tem de bonito aí, por exemplo, na sua cidade mesmo, assim, assim, é conhecido por alguma paisagem natural importante, ou é uma cidade mais, assim, empresarial, ou tem muita natureza? Descreve um pouco, assim, como é que funciona a vida em Dnipro. Então, Dnipro é uma cidade industrial, uma cidade bem industrial.
a minha parte preferida da cidade, porque aqui tem um rio que corta praticamente a Ucrânia toda, ela praticamente cruza todo o país, e a parte que onde eu mais gosto da cidade, inclusive agora que o tempo está começando a melhorar, já não faz tanto frio, já conseguimos passear pela rua, é na margem do rio. É o meu lugar preferido, onde eu sempre procuro estar levando minha filha ali para estar brincando com ela. E como nós ainda podemos estar saindo de casa, podendo fazer esses passeios, é onde eu prefiro estar levando ela, para que realmente é bem bonito ali. É um local bem bonito, apesar da cidade ser bem industrial. É isso que eu ia falar, assim, né? Você começou a falar que é industrial, eu falei, putz, então cheio de prédio, deve ser um negócio tecnológico. Você falou do Rio, eu falei, gente, deve ser um contraste muito, muito interessante, que legal. Sim, sim. E Mas a... apesar dessa parte mais industrial, mas tem muitos parques aqui também, parques que o pessoal adora. Final de semana, Lota. se não é pela pandemia, ia estar muito mais cheio, sabe? Mas mesmo assim, há muitas pessoas ali caminhando, brincando, leva os filhos. E agora, como eu falei antes, né, como a temperatura já está mais agradável, aí o pessoal está aproveitando mesmo. Nossa, que legal. E é difícil jogar naquele frio do cão, que jogador relata que o dedinho fica roxo, você passa muito por isso, como que é? É o pior período que nós temos, eu acredito que é o Nossa, para inverno. treinar deve ser É o horror. terrível, terrível, terrível para nós. Aqui o clube ainda, como tem uma boa estrutura, felizmente, então o que acontece? Na Ucrânia, o campeonato inicia ali entre julho e agosto e vai até a primeira semana de dezembro. Justamente quando começa o inverno e já está muito frio. Dezembro já faz muito frio por aqui. Então o campeonato para em dezembro e ele retorna só final de fevereiro, início de março, justamente para não pegar esse período de inverno mais rigoroso. Só que mesmo assim já está fazendo. Nós ainda pegamos muito frio e é complicado. A gente tenta passar ali algumas pomadas que eles têm aqui para estar esquentando os dedos da mão, do pé, para tentar ajudar, mas mesmo assim é muito difícil, é muito complicado. Quando está nevando também entra gelo dentro da chuteira, é difícil, é bem complicado. Nós torcemos para passar esse período rápido, porque para nós, que somos brasileiros ainda, acho que é o período mais crítico, mas tentamos levar da melhor maneira possível. Nem tudo é perfeito, né? Mas você fala um frio de Não. menos quanto, assim, mais ou menos? Olha, esse ano eu cheguei a pegar menos 20 aqui. É, Menos 20. bastante. Então, mas como eu falei, como o clube tem uma boa estrutura aqui, nós tem nesse período, como está muito frio, dá para utilizar. Eles têm um campo com grama sintética coberto, então é um local fechado que diminui, pelo menos é menos pior, vamos Sim, dizer sim, tá assim, preparado, né? do que um campo em local aberto. Mas nem Então tem como, né? nos ajuda por isso. E nesse período também que tem a pausa do inverno, é o período que eles usam para treinamento, para fazer uma nova pré-temporada, e geralmente os clubes aqui acabam indo para outros países porque fica difícil treinar no inverno rigoroso aqui. Então, é isso. Nossa, você está falando de calendário, foi igualzinho aqui, que os times estão entrando em campo sexta-noite e entra de novo domingo à tarde, tá assim, uma É uma loucura. loucura, né? Tá Tá. bem complicado, bem puxado, mas é, esses tempos aí que nós estamos vivendo, então é tudo. Nós temos que nos É. adaptar tudo. É uma constante adaptação.
Exatamente. E para a gente encaminhar aqui para a reta final da final, queria que você falasse dos próximos passos, né? Se o seu contrato é até o meio do ano, se você pretende continuar ou ainda não sabe, está valendo proposta, pensa em ficar, pensa em voltar para o Brasil, mudar de país. Existe alguma coisa nesse sentido? Não, meu contrato vai até final de junho aqui com o Dnipro e eles já sinalizaram uma renovação, eles querem que eu permaneça, mas eu ainda vou aguardar um pouco mais, preciso, como eu falei antes, é uma decisão aí que eu preciso conversar com minha família para poder definir. Então, eu fico feliz, primeiro, porque eles querem que eu permaneça aqui. É um local que eu me sinto bem também, praticamente virou aí a minha segunda casa, já com essa minha segunda passagem aqui. Então, eu sou muito bem tratado, eu gosto de verdade de trabalhar aqui, mas preciso sentar, avaliar todas as possibilidades para poder tomar uma decisão. Até esperar a temporada acabar mesmo, né? Botar um ponto final também, né? Exatamente, ver como vai terminar, quais vão ser as pretensões do clube também para a próxima temporada. Então, são uma série de questões aí que precisam ser avaliadas para eu poder tomar uma decisão. Fechou. E tem alguma coisa que você queira falar, que eu não tenha perguntado, alguma curiosidade que você tenha lembrado, alguma coisa assim que eu tenha deixado passar, ou será que a gente deu uma boa pincelada aí na vida? Eu acho que falamos bastante. Não comenta, assim, comidas aqui, de repente, não falamos, mas a culinária daqui, eu como poucas coisas tradicionais deles, assim, O que não seria um costumo prato comer tradicional, assim? a sopa Bosch, que é super tradicional aqui deles, né? Mas eu não sou muito fã de sopa, então não. Mas quem gosta adora, fala que é muito boa. Acho que é o prato mais tradicional deles é essa sopa, a sopa Bosch. Mas você Mas eu encontra não. outras coisas também, assim? De repente um mercadinho brasileiro, ou uma culinária mais Aqui, internacional, assim? Ah, quero comer em um que hambúrguer, uma pizza, sei lá. Não, tem tudo. Nós, assim, comida aqui não podemos reclamar, porque pode encontrar de tudo. Variedade de restaurantes internacionais, tem de tudo. Isso daqui eu não posso reclamar. O custo de vida também aqui não é alto, o custo de vida é baixo. Em Kiev, na capital, inclusive tem até um restaurante brasileiro, tem uma churrascaria brasileira por lá. Então, quando eu já visitei algumas vezes, quando eu tive tempo para ir para Kiev, sempre tentava dar uma passada por lá. Mas comida típica, eu tenho um prato aqui chamado sirnik, é difícil explicar, mas eu acho que é a comida deles aqui que eu costumo comer mais, assim, é mais no café da manhã que eles comem isso também, no café da tarde. É o único prato assim mais tradicional que eu costumo comer deles aqui. O Ah, resto é tá. nosso brasileiro. Deve. Trago feijão para cá também e fazemos aqui para não ficar sem matar a saudade. Eu imaginei. E só uma coisa que eu te lembrei, é tranquilo para você sair na rua e receber o carinho dos torcedores, assim? Você consegue sair a pé, fazer suas coisas com sua Sim, filha, não é nada assim consigo. muito pessoal na loucura, acaba. Porque às vezes acaba incomodando mesmo, assim, né? Natural, a pessoa te vê e fala, Aí, caramba. então, aqui o pessoal, eles são muito educados nessa questão, sabe? Às vezes eles esperam o momento certo para poder te abordar, para poder pedir um autógrafo, pedir para tirar uma foto. São muito educados nessa questão. Às vezes eu até percebo assim, ó, eles querem chegar em você, querem, sabe, mas eles ficam com vergonha, ficam com receio de pedir para tirar uma foto, eles ficam conversando meio de cantinho assim e tudo mais. Muitas vezes eu até falo, quer vir falar? Porque eles têm esse lance mesmo, eles são muito educados nessa questão. Você está num restaurante, eles te reconhecem,
esperam você terminar, ou quando você está indo embora, eles aguardam, esperam. Já aconteceu diversas vezes. Eu estar fazendo compras, esperam sair da loja e para poder pedir para tirar uma foto, é bem bacana. Eles não são muito educados nessa questão. Nossa, que engraçado, fico imaginando, né? Porque você tá lá, você não percebe. Você fala, não, essa pessoa aqui já tá me acompanhando faz uns 10 minutos. Aí depois você fala, nossa, acho que quer uma foto. Que legal. Exatamente. As crianças também são muito assim também. Eles te reconhecem, querem tirar foto, eles ficam te acompanhando ali. Até achar a brecha, o momento certo para poder te abordar, perguntar, posso tirar uma foto? É muito bacana isso. Nossa, bem legal. E onde que o pessoal pode te acompanhar aí nas redes, a tua rotina, o seu dia a dia, seus fãs? Você é muito ativo na internet, não é? Eu tenho o meu Instagram, que é a minha rede social que eu mais utilizo, que é mais ativa, que é o Douglas_Bacelar. Quem quiser tá me acompanhando aí nas redes sociais, pode estar me acompanhando pelo Instagram. Tá certo, seu Douglas Bacelar do Dnipro, muito obrigada. Eu tô olhando minha cola aqui para ver se eu não esqueci de perguntar nada. Mas obrigada aí pela atenção, boa sorte no futebol ucraniano e a gente vai estar aqui acompanhando teus passos, independentemente de ser na Ucrânia, na Chape, no Vasco, no São Paulo, a gente está sempre aqui. Um abraço aí na tua família e muito sucesso para vocês, tá bom? Obrigadão. Eu que agradeço, muito obrigado, tudo de bom para todos vocês e quando quiserem, estou sempre à disposição, tá bem? Suarez, l'enchaînement de Neymar. Oh, il est magnifique. Quel but! Filipe Coutinho! Bravissimo! Verratti, that is nifty. Gabriel Jesus! Brasil afora!